Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. Auditor fiscal, técnico alfandegário, cobrador de impostos. Talvez seja uma das profissões mais antigas e, ao mesmo tempo, nem sempre bem vista. Desde sempre que associa o cobrador de impostos a algo ruim, na medida em que nós acabamos por ser uma projeção do Estado, que nem sempre é um Estado provedor, um Estado justo, um Estado que busque a redução das desigualdades. A gente acaba projetando um pouco a visão que a sociedade tem do próprio Estado, e nós temos que ser diferentes disso. E, de fato, se o corpo humano fosse o governo, os profissionais da administração tributária seriam o sangue, que é vital. Sem eles, não há arrecadação de receitas para realizar políticas públicas que promovam direitos, como saúde, educação, saneamento básico e outras. O episódio de dezembro do É da Sua Conta traz histórias impactantes destes heróis e heroínas invisíveis e a importância do trabalho deles. Auditores fiscais aposentados contam situações de trabalho nas quais arriscam a própria vida em nome da justiça fiscal. E especialistas falam sobre a importância de fortalecer a administração tributária em tempos de austeridade fiscal. Grazi, por falar em auditores fiscais, eu lembrei da primeira vez que a gente se encontrou para gravar o É da Sua Conta. E aí eu te perguntei como é que você tinha começado a trabalhar com justiça fiscal. Que tal você compartilhar essa história com os ouvintes do É da Sua Conta? Nossa, Dani, verdade. Vamos lá então. Na época de entrar na universidade, a maioria dos meus professores me diziam que achavam que eu devia fazer direito. Mas eu não queria, essa é a formação do meu pai e eu queria fazer minha própria trajetória. Coloca uns anos e caminhos nessa história e da defesa de um orçamento adequado para o direito à saúde. No início da minha vida profissional, hoje estou na defesa da justiça fiscal para a garantia de todos os direitos. E aqui com você, fazendo o É da Sua Conta. Mas, pelo que eu me lembro, o seu pai não atua como advogado. Aí está, a vida e suas coisas. Acabou que nossas trajetórias se cruzaram justamente na defesa da justiça fiscal. Meu pai é auditor fiscal aposentado do estado de Goiás e por anos sua vida foi justamente atuar por uma arrecadação justa. E agora, o que você acha da profissão que seu pai exerceu a vida inteira? Eu tenho muito respeito e admiração pela carreira das auditoras e auditores fiscais. Eles trabalham com coragem para termos os recursos orçamentários necessários para o Estado garantir direitos por meio de serviços públicos, além de serem insistentes na defesa de um sistema tributário progressivo com justiça fiscal. A primeira história que vamos escutar nesse episódio é do auditor fiscal aposentado do estado de Goiás, Gilvan Davi, também conhecido como meu pai. Pai, como você começou a trabalhar para o fisco? Foi em 1963. Foi através de um concurso público. Foi o segundo concurso público que teve no estado de Goiás. Fui aprovado em 28 de maio de 63. Comecei a trabalhar no mês seguinte. E como era a infraestrutura do posto fiscal? E a estrutura era muito carente, era muito pobre, né? O estado de Goiás, naquela época, era enorme. Ainda não existia o estado do Tocantins e as fronteiras de Goiás eram muito mais distantes. Para a região norte, era ali próximo já do Amazonas. Como era fiscalizar as mercadorias que entravam e saíam do estado nesse cenário? Era muito difícil, né? A estrada de chão e Goiás realmente fazia divisa no norte, lá com o estado do Maranhão. Então,
na verdade, era muito carente, pouca segurança e as péssimas condições de trabalho. Trabalhar sem estrutura, sem segurança. Qual o efeito disso na vida dos auditores fiscais? Quando iniciei no fisco, fui trabalhar na região de Rio Verde. E ali tinha um posto fiscal e nós ficávamos numa escala ali de 5 dias direto trabalhando. Então, a gente se banhava no rio, pegava água daquele rio, né? Eu, inclusive, acabei sendo acometido de malária devido ao problema da poluição do rio. Dedicando a vida por uma arrecadação justa. Entre as atividades de auditoras e auditores fiscais está a investigação das práticas tributárias de corporações, se estão cometendo algum abuso fiscal. Em alguns casos, isso pode envolver muito dinheiro, né? Sem dúvida. Vários colegas foram assassinados. Episódio que foi muito conhecido de um colega chamado Everlan, na cidade de Inhumas. Ele estava com outro colega fiscalizando uma empresa de um cerealista e no escritório desse empresário ele apanhou uma arma e disparou contra os 2 colegas. O Everlan veio a óbito e o outro escapou por pouco, né? Preferiam matar um auditor fiscal do que pagar o tributo devido. O problema é exatamente esse. Eles queriam continuar com a sonegação, como sempre existiu, através de ameaças, de violência e também de propinas. O assassinato de Everlan Soares da Silva ocorreu em 4 de junho de 1987, enquanto exercia suas atividades como auditor e buscava evitar o abuso fiscal e a perda de receita para o orçamento público. Em sua memória foi publicado um decreto em fevereiro de 1991 para dar seu nome ao primeiro posto fiscal após a divisão dos estados de Goiás e Tocantins, na cidade de Porangatu. Pai, eu lembro que você me contou uma vez uma história que era na fronteira de Goiás e Minas Gerais, sobre uma empresa de refrigerantes bastante conhecida que agia com manobras para poder evitar o pagamento de ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços. O que eles faziam? Eles mandavam carretas com esses refrigerantes, só que a nota fiscal era de vasilhame e só negava o imposto, porque na verdade não era vasilhame. Ali estava o produto, né, envasado, e quando chegava lá em Uberlândia, que tinha outra fábrica lá, eles então emitiam a nota fiscal. Eles adotavam essa prática porque a alíquota do ICMS para o produto em Minas Gerais era menor do que em Goiás. Cometiam sonegação na emissão da nota fiscal e se aproveitavam do que usualmente chamamos de corrida para o fundo do poço, que é essa guerra fiscal entre estados ou mesmo países, reduzindo impostos com a promessa de atrair empresas e gerar empregos. Mas, na prática, nada disso se confirma, só o abuso fiscal mesmo. E voltando à história. Certa ocasião, foram 4 carretas e ficou retido esses vasilhames no posto fiscal. Quando foi à noite, chegou lá um preposto da empresa e ofereceu propina em dinheiro, né? Eu não aceitei. Ele então falou que era uma ordem do supervisor fiscal. E o próprio supervisor, às 2 da manhã, me ligou através do rádio amador, né? E ele me falou por que estava retido. Eu expliquei que eram documentos irregulares. Então, eu considerava que estava descoberto de documentação fiscal. Ele falou que não, que deveria liberar e no outro dia acertaria lá na supervisão. Eu discordei. Dentro do meu serviço, eu não iria alterar a minha atuação. Então eles ficaram lá até eu ser substituído no meu plantão e eles foram obrigados, porque o delegado fiscal ficou sabendo do problema, mandou que todo mundo se dirigisse à delegacia fiscal. E lá o representante da empresa pagou todos os impostos
sem desconto algum, e foi feito o nosso trabalho regularmente. Apesar da dedicação, até mesmo com a própria vida, servidores públicos estão com os direitos trabalhistas ameaçados pela PEC 32 da reforma administrativa. Esta proposta de emenda constitucional muda a estrutura do serviço público e retira benefícios destes profissionais, como explica Charles Alcântara, presidente da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Essa PEC 32, apresentada pelo governo, ela desmonta o serviço público, ela fragiliza o concurso público como meio de ingresso, e o concurso público ele não é uma coisa perfeita, mas ele é democrático. É ele que permite que pessoas das mais variadas camadas da sociedade possam ingressar no serviço público de maneira democrática e respeitando um dos princípios mais caros da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. E o princípio da impessoalidade é exatamente para impedir as discriminações e os privilégios. Mas, ainda que não haja data para a votação desta reforma administrativa, se ela for aprovada, pode prejudicar a população, porque também vai acabar com a estabilidade dos servidores públicos. Porque a sociedade tem, a partir do Instituto da Estabilidade, a garantia de que os servidores públicos, os agentes públicos que ingressam no serviço público por meio do concurso público não vão ficar vulneráveis aos humores dos políticos, aos políticos de plantão, não vão ficar vulneráveis ao clientelismo, ao patrimonialismo, que é muito característico da formação da sociedade brasileira. E se aprovada, a PEC da reforma administrativa deve facilitar a privatização e os contratos de trabalho temporários. Essa PEC privatiza os serviços públicos na medida em que generaliza a contratação por prazo determinado, mas um prazo de 10 anos. Então ela instaura o clientelismo, o afiliadismo, o patrimonialismo na administração pública. Então ela tem que ser rechaçada, não apenas pelos servidores públicos, como também pela sociedade brasileira. Ou seja, isso tudo nos levaria de volta aos tempos do seu Gilvan, o pai da Grazi, em que a estrutura de trabalho era muito precária. Se bem que, no governo Bolsonaro, a administração pública já vem sendo desmontada. Está acontecendo uma fragilização, um desmonte da fiscalização ambiental no Brasil. Está acontecendo uma fragilização e um desmonte, por exemplo, na fiscalização da inspeção do trabalho. A gente vive num país, infelizmente, ainda com muitos casos de trabalho análogo à escravidão. Na opinião de Charles Alcântara, o governo federal pretende fazer o mesmo com a administração tributária. Na medida em que a gente, ao fiscalizar, por exemplo, uma grande empresa que tem fortes laços com a política, nós estamos contrariando esses interesses. Então é preciso que os agentes do fisco tenham garantias, tenham prerrogativas que os protejam desse assédio institucional, os protejam da perseguição, da retaliação e, eventualmente, até mesmo da demissão. Então, admitir a ideia de serviço precarizado, serviço terceirizado, numa atividade tão difícil, tão penosa como a administração tributária, é você fragilizar de morte a capacidade da administração tributária de prestar um serviço efetivamente público. A profissão de cobrador de impostos é encontrada lá na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, como uma profissão malquista. Há também os cobradores de impostos dos faraós, só para dar alguns exemplos. Desde sempre que associa o cobrador de impostos a algo ruim, na medida em que nós acabamos por ser uma projeção do Estado, que nem sempre é um Estado provedor, um Estado justo, um Estado que busque a redução das desigualdades. A gente acaba projetando um pouco a visão que a sociedade tem do próprio Estado, e nós temos que ser diferentes disso. Entretanto, o verdadeiro trabalho dos auditores fiscais ou técnicos alfandegários é zelar para que o Estado possua recursos para financiar serviços públicos. E, nestes tempos modernos, precisamos cada vez mais destes heróis e heroínas para enfrentar as grandes multinacionais com seus gigantes exércitos de advogados e contadores. Os servidores do fisco têm a atribuição, a competência legal, por exemplo, de constituir o capital em devedor do Estado. Nós fiscalizamos, auditamos
e, eventualmente, até autuamos grandes empresas com fortes laços com a política, com os políticos. Então, essa relação entre poder econômico e poder político ela é muito presente, muito marcante no país, e o fisco ele incide exatamente nesse terreno conflagrado, conflituoso, hostil para com o próprio servidor, na medida em que a gente, ao fiscalizar, por exemplo, uma grande empresa que tem fortes laços com a política, nós estamos contrariando esses interesses. Para Charles Alcântara, uma maneira dos profissionais da administração tributária quebrarem os preconceitos é estar ao lado da população na luta por justiça fiscal. Para além da discussão sobre o seu papel, mas debater com a sociedade temas como, por exemplo, a justiça fiscal. Denunciar o modelo tributário no país, que pesa muito sobre os mais pobres e poupa os mais ricos. O Brasil não pode continuar a ser esse paraíso tributário para os super ricos. Isso é uma responsabilidade nossa. Ao contrariar interesses de poderosos, o trabalho de auditoria fiscal oferece riscos e aventuras aos servidores públicos. O que fazer, por exemplo, quando uma pessoa movimenta milhões de dólares e não declara para a Receita Federal para não pagar impostos? A auditora fiscal aposentada da Receita, Clay Hickman, nos conta como agiu nos anos 1990 para encontrar um sonegador no Brasil. Tinha o cidadão que movimentava milhões. A gente descobriu que ele sequer apresentava a declaração de imposto de renda. Aí a gente foi investigar quem era a pessoa, né? O endereço era assim muito estranho, assim, bem retirado. Daí a gente teve que ir atrás dessa pessoa que movimentava mais de 20 milhões de dólares. Eu fui dirigindo, né? E meu colega levou uma pequena máquina para datilografar. Chegando lá, então, nesse endereço, periferia de Curitiba, a gente parou o carro e era um portãozinho pequeno, assim, que se podia entrar. Uma casa, assim, bem ruinzinha, né? Vamos por assim, uma casa bem mal cuidada. E na frente um pátio, todo cheio de mato, nada cuidado. Bateu e ninguém atendia, a casa tudo fechada e um portãozinho pequeno assim, meio enferrujado. A gente resolveu entrar no portãozinho e bater na porta, né, da casa. Aí a gente entrou e bateu na porta e nada, não tinha ninguém. Meu colega resolveu bater nas janelas e era tudo de madeira. E de repente saiu alguém da porta. Eram senhores de uns 60 e poucos anos, cabelo já bem grisalho, cabelo tudo em pé, com um calção quase caindo e uma camiseta toda amassada, ruim, estragada, feia, tal. Regalou os olhos pra gente, a gente ficou com medo. A gente se identificou, tal. Quando se identificou, a gente falou, olha, a gente descobriu que o senhor tem várias contas bancárias com um valor bem expressivo e a gente precisava saber identificar a origem desse dinheiro, porque o senhor não declara imposto de renda. No princípio, ele se negou a falar qualquer coisa e a gente continuou insistindo com um jeitinho. E no final, ele... Tá bom, vou falar. E meu colega puxou a máquina para tomar o termo por escrito. Olha, eu não tenho conta bancária. Eu dei os documentos um dia pro meu sobrinho, que é dono desse colégio aí. Ele falou o nome, né? A gente foi anotando tudo o que ele falava. E esse dinheiro é dele. E eu faço isso só em troca de que ele me sustente. Mantenha essa casinha aqui, eu pago o aluguel dessa casinha, porque eu não tenho ninguém da minha família. Sou abandonado da família. Meu sobrinho que me traz comida, deixa as cestas básicas aqui e vai embora. Mas eu não sei de nada de quem é esse dinheiro, não. Tem que perguntar pra ele. Mas aí ele deu pra gente o nome do sobrinho dele. De repente ele disse assim... Espera um pouco. Foi lá pra dentro, pro quarto. E a gente tava ali na sala, sentado no chão, porque não tinha onde sentar. O meu colega assim... Clair,
Ele foi buscar uma arma. Ele foi buscar uma arma. Ficou desesperado, ele tremia, meu colega. Depois de alguns minutos ele voltou e não tinha trazido arma nenhuma, mas meu colega estava assim, tremendo, quase não conseguia mais ficar em pé. Bom, o termo está pronto, então a senhora assina aqui pra gente? Ah, não vou assinar isso aí não. No final eu consegui convencê-lo, dizendo que não ia acontecer nada com ele, e ele acabou assinando o termo pra gente, né? E a gente saiu dali, chegamos no carro, meu colega assim tremia que nem uma vara verde. Eu só comecei a tremer depois que estava distante já umas 3 quadras. Daí eu parei o carro e falei assim, olha, eu preciso tomar um ar, vamos parar aqui e tomar uma água, porque correu um risco e é só agora que tá vindo o pânico, assim. Se você é ouvinte assíduo do É da Sua Conta, já deve ter escutado a voz de Claire Hickman. É que atualmente ela é diretora do Instituto de Justiça Fiscal e já esteve conosco em outros episódios. Contrariar os interesses dos poderosos é, de fato, colocar a própria vida em risco. E é por isso que, nesse episódio, ainda não conseguimos conversar com nenhum auditor fiscal na ativa. Mas se você trabalha na administração tributária em qualquer país lusófono e quer compartilhar a sua história com o É da Sua Conta, escreve pra gente info@edasuaconta.com e, se você preferir, nós garantimos o seu anonimato. Como seria a nossa sociedade se não houvessem rodovias, saneamento básico, policiais, hospitais, escolas? Se não houver uma administração tributária forte, não há como arrecadar os recursos para financiar os serviços públicos. E a coluna do jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network, é sobre a importância do fisco. Governo é preciso ter uma fonte de renda para pagar as coisas essenciais que o governo faz, e é preciso ter boas pessoas trabalhando na administração fiscal para que ela faça as coisas que deve fazer. E também é muito importante proteger a administração fiscal de interferências externas, porque todos num país querem um sistema fiscal que não os tribute, mas que tribute outra pessoa. Então, eu não quero pagar impostos, mas a outra pessoa tem que pagar. E os ricos são muito bons em fazer lobby para garantir que sejam as pessoas mais pobres que pagam os impostos, que eles, os ricos, não pagam. Então, você precisa de uma administração fiscal forte, não apenas tecnicamente forte, que sabe fazer impostos, mas também politicamente forte. Mas o que se vê por aí é um ataque às administrações tributárias. Qual que é o objetivo destes ataques, Nick? Um objetivo tem sido o de impedir que os ricos paguem qualquer imposto. Um objetivo mais amplo tem sido a redução geral do tamanho do governo, para que as proteções públicas sejam despojadas e os ricos sejam livres para explorar todos os outros. Esta é uma guerra ideológica contra as administrações fiscais que tem sido travada de forma mais forte e mais eficaz a partir dos Estados Unidos. Um dos mais famosos cruzados contra os impostos é um homem que se chama Grover Norquist. Ele declarou nos Estados Unidos: eu simplesmente quero reduzir o governo ao tamanho onde eu posso arrastá-lo para o banheiro e afogá-lo na banheira. E isto foi um ataque muito importante nos Estados Unidos, mas em muitos outros países. Quais os efeitos desses ataques? Aumento da desigualdade, o aumento dos paraísos fiscais, uma ascensão de uma elite de muitos bilionários que acreditam estar acima da lei. Tudo isto enfraquece a democracia, uma ameaça à seguridade, um incentivo à criminalidade, muito mais. Muitos dos problemas que vemos no mundo hoje têm sido parcialmente o resultado deste ataque às administrações fiscais. Super ricos e grandes corporações têm atuado para enfraquecer as administrações tributárias em diversos países, para que não consigam fiscalizar adequadamente e possam seguir com suas manobras tributárias e fluxos financeiros ilícitos. Para evitar isso, devemos apoiar os servidores públicos para que trabalhem para toda a sociedade. As administrações tributárias devem ser fortalecidas,
com recursos adequados e trabalhadores concursados, valorizados e com estabilidade garantida, com capacitações frequentes e cooperação para reduzir os abusos fiscais. O que nós podemos fazer é escolher bem os políticos que irão nos representar, para que toda a população seja beneficiada. Para promover a democracia, garantir direitos e reduzir desigualdades, é essencial que o Estado tenha receitas para os serviços públicos, como o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Você tem alguma dúvida sobre o tema da justiça fiscal? Então, entre em contato com a gente. Você pode nos encontrar no Twitter, _da sua conta, ou então no Facebook. E se você quiser saber em primeira mão quando um novo episódio estiver no ar, nos escreva em info@edasuaconta.com com o seu nome e o número de WhatsApp, que a gente te inclui na lista de distribuição. Esse episódio do É da Sua Conta é dedicado a nossas heroínas e heróis invisíveis da justiça fiscal. Todo o nosso respeito e gratidão pelo trabalho com compromisso diário para arrecadar as receitas públicas, muitas vezes em situações que exigem muita coragem e dedicação, correndo inclusive risco de morte. Nosso muito obrigada a todas as auditoras e auditores fiscais. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler, o acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo e a produção e apresentação são de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Muita força, Covid ainda está por aí, boas festas, sem aglomeração e até o ano que vem!